Olá, muito boa noite! Vamos chegando para a nossa live agora com luz. Então temos internet, temos ventilador. Boa noite, Rose! Boa noite, Nathalie! Vamos chegando aí, gente. Vamos chegando. Hoje nós vamos falar sobre quanto tempo que eu demoro para emagrecer. Eu recebi muito essa pergunta aqui no Instagram. Vocês me mandaram e comentando que algumas pessoas estão já mexendo os pauzinhos aí para emagrecer e não estão conseguindo emagrecer na velocidade que gostariam de emagrecer. Então, resta a dúvida, quanto tempo que eu demoro para emagrecer, Nutri? Como que a gente faz para calcular o tempo ideal que você vai precisar para emagrecer? Quer saber? Pois é, então fica aqui que eu vou te falar qual que vai ser o tempo que você vai levar hoje, tá bom? Muito boa noite, Mari, minha amorinha. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Tainá. Vamos chegando, Rosângela, Melissa, Nath, Marina. Vamos chegando aí que eu já vou explicar para vocês agora quanto tempo que você vai demorar aí no seu processo de emagrecimento. Eu percebo muita gente fazendo esse cálculo errado e pessoas levando isso para um patamar que não é bacana e se sujeitando a algumas situações que não é legal. Gente, eu tô com um vento aqui, não sei se o som tá legal. Fala aí pra mim se o som tá chegando legal aí pra vocês. Tá legal aí, Mari? O som tá chegando normal? Boa noite, Ju! Boa noite, Lili! Tá ok aí o som? Tá tudo normal? Hein? Boa noite, Samuel! O som tá ok, Tainá? Então, beleza então, gente. Então tá, isso que eu precisava saber. Ah, a Mari falou ali que tá com saudade. A gente também tava com muitas saudades. Pois é, né? Primeira coisa que eu queria era falar que eu tava com muita saudade de vocês, com muitas saudades das nossas lives. Eu fiquei aí um mês quase que inteiro sem fazer lives, porque como muitos de vocês sabem, eu fui diagnosticada com enxaqueca crônica, e eu estava numa fase aguda da minha enxaqueca. Então, eu estava sentindo muita dor mesmo, e eu não estava conseguindo fazer as lives, principalmente porque durante as lives eu fico de frente com uma luz e isso estava me causando muita dor, tá? E aí eu dei uma pausa, fiquei o mês de setembro quase que todo sem fazer as lives, mas voltamos ao normal. E o nosso normal é toda terça-feira, às 14 horas, ter a nossa live de pergunta para Nutri. Só que hoje, nesse retorno das lives, o que aconteceu? A luz me acabou, faltando 7 minutos para começar a live. A luz acabou, eu tava até com frango aqui assando no momento, o meu forno é elétrico, e aí me deixou na mão completamente. Mas no final das contas deu tudo certo. Quando foi mais tardinha, a luz voltou, eu saí para resolver algumas coisas e agora a gente vai conseguir fazer a nossa live, tá? E eu vou conseguir passar para vocês todas as informações que eu tanto queria passar e explicar para vocês com muito detalhes. Ô Lili, meu amor, minha amora, também tô com muita saudade de vocês. Muita saudade mesmo. Mas agora já está tudo ajustado e nós voltamos à normalidade. Então anota aí, já deixa salvo que toda terça-feira às 14 horas tem live aqui no Instagram. Excepcionalmente aconteceu hoje às 21 horas, porque acabou a luz aqui na casa da Nutri. Mas é às 14 horas, tá bom? Então, bora lá!
Boa noite para todos vocês, eu sou a Aline Azevedo, nutricionista, especialista em emagrecimento e eu ajudo mulheres a emagrecer sem sofrer. Então, se você quer emagrecer de forma eficiente e sem sofrimento, pode ficar por aqui, que aqui é o seu lugar. É aqui que eu vou te passar dicas valiosas para você conseguir alcançar isso. Inclusive, tem sido muito recorrente muitas seguidoras me mandarem mensagens me falando que estão conseguindo emagrecer só com as minhas dicas, hein? Então, se você já não me segue ou não tá acompanhando as minhas lives, pegando aí as minhas dicas, deixa de ser besta. Segue a Nutri lá no Instagram. Segue também, se inscreve no canal no YouTube para você ficar por dentro de tudo. Deixa de ser boba, tá bom? Então tá, ó, como eu falei com vocês, a live tá acontecendo hoje excepcionalmente às 21 horas, porque acabou a luz, mas o nosso horário fixo é toda terça-feira às 14, tá? Não esquece, é terça-feira, é 14 horas, pode ir pro Instagram que vai estar acontecendo a nossa live, tá bom? Muito boa noite, Ju, boa noite, Lu, boa noite, Marina, sejam todos bem-vindos. E aqui, agora, eu vou começar a explicar para vocês como que é que vocês vão calcular qual que é o tempo que você vai gastar para conseguir emagrecer. No decorrer da semana, eu coloquei caixinhas de perguntas. E na caixinha de pergunta, eu percebi que apareceu muitos comentários do tipo e perguntas assim: estou fazendo tudo certo há uma semana e não estou conseguindo emagrecer. Ou então assim, estou comendo alimentos saudáveis e praticando atividade física e mesmo assim eu não consigo emagrecer. Estou há um mês fazendo tudo certinho e eu não consigo emagrecer. Por causa disso, eu decidi trazer esse tema aqui para a live para a gente discutir sobre esse assunto, para vocês não ficarem mais confusos quanto a isso, tá bom? Não quero confusão mais e vou explicar para vocês como que eu, Aline, nutricionista, calculo junto com os meus pacientes o tempo estimado de tratamento, o tempo que se levará para ter aí essa perda de peso, tá? Gente, ó, enquanto eu não começo a falar, olha só, se você conhece uma pessoa que também quer emagrecer, uma pessoa que pode ser que tenha essa mesma dúvida, que quer saber quanto tempo que ela vai levar para ela conseguir emagrecer, que tal você convidar ela para vir para essa live? Ainda dá tempo. É só vocês clicarem aqui, ó, nessa setinha, só clicar na setinha e chamar ela para essa live, tá? Então eu tenho certeza que você deve conhecer pelo menos uma pessoa que tá querendo emagrecer e que essa informação para ela pode ser valiosa. Então, só clicar nessa setinha, chama ela para a live, pega papel e caneta. Quem já me acompanha sabe que eu dou dicas para vocês já colocarem em práticas. Então, venham para as minhas aulas com papel e caneta para vocês entenderem exatamente o que precisa ser feito, anotar e executar, porque não adianta nada também eu falar para vocês o que precisa ser feito e vocês não executarem, né? Então, essas pessoas, como eu falei com vocês, pessoas que têm conseguido ter ótimos resultados, tem sido muito recorrente eu receber mensagens no direct de pessoas falando que conseguiu emagrecer 4, 3, uma seguidora mesmo emagreceu 13 quilos só com as minhas dicas. Todas essas pessoas são pessoas que têm acompanhado as lives, que têm vindo com papelzinho e caneta, né? Hashtag aí, ó, hashtag caderninho. Vem com o caderninho, anota tudo que a Nutri fala e coloca em prática, tá? Não adianta nada vocês ouvirem o que eu tô falando e não colocar em prática, tá bom? Tem que colocar em prática.
No final, eu vou abrir para vocês mandarem perguntas, tá, Mari? Aí vocês podem mandar as perguntas de vocês no final. Mas por enquanto eu vou esperar, eu vou parar aqui um pouquinho, porque senão eu não consigo ter uma linha de raciocínio, tá? Então, vamos lá. Já pegaram aí papel e caneta? Então vamos lá. Ó, é o seguinte, gente. Quando vocês forem pensar, quero emagrecer, qual o tempo que eu vou demorar para emagrecer? Eu quero que o primeiro pensamento que vocês tenham seja um pensamento de ser justos com vocês mesmos. Por que eu tô falando isso? Às vezes, a pessoa, ela levou 10 anos para poder chegar naquele peso. Por exemplo, ela tem hoje 80 quilos e o peso que ela gostaria de se pesar era 60 quilos. O peso ideal dela é 60 quilos. E ela levou 10 anos para aumentar esses 20 quilos. Um belo dia, ela resolve que ela quer emagrecer, que ela quer reduzir esses 20 quilos. E aí, ela resolve que ela quer reduzir isso como? Assim, ó, de um dia pro outro. E aí, esse desespero, essa ansiedade, né? Essa pressa em querer reduzir esse peso que foi ganhado em 10 anos, em pouco tempo, te leva a aceitar situações que vão te trazer danos que podem ser inclusive prejudiciais para você permanentemente. O que eu quero dizer com isso? A pessoa tá tão desesperada para emagrecer e ela esquece dessa primeira dica, que é: seja justa com você mesmo. Que ela ganhou 20 quilos em 10 anos, mas ela quer emagrecer em um mês. Ela quer emagrecer 20 quilos em um mês. Aí o que ela aceita? Ela aceita tomar remédio. Fala a verdade. Quem aqui já passou por isso, gente? A pessoa quer emagrecer, você queria emagrecer e você queria emagrecer rápido. Aí você foi aceitando o que você via pela frente. A opção que apareceu, você viu pela frente. Você se sujeitou a tomar remédio. Muitas vezes remédio que não era prescrito por médico. Remédios que vão bagunçar completamente o seu metabolismo. Remédios que vão alterar o seu sistema nervoso, que vai alterar lá, ó, o sistema lá da sua sensação de saciedade, a sua sensação de fome, vai alterar tudo isso. Você se sujeita a tomar medicação, você se sujeita a fazer dietas loucas, dietas malucas. Qual que é a dieta que eu tô falando? Essas dietas que a gente vê por aí, dieta da lua, só come quando tá lua não sei o que. Ou então dieta do ovo. A dieta do ovo é super conhecida. A pessoa come ovo da hora que acorda até a hora que vai dormir. É ou não é? Manda mensagem. Fala aí comigo. Fala comigo se não é assim. Se vocês já não passaram por isso. A pessoa se sujeita a procedimentos muitos bruscos. Aí a pessoa se sujeita a uma cirurgia bariátrica, se sujeita a uma cirurgia plástica super invasiva. Por quê? Porque ela está esquecendo dessa primeira dica, que é ser justa com você. E o que eu quero dizer com isso? Se você levou 10 anos ou 20 anos para você chegar no peso que você está hoje, você tem que ter o senso de justiça de se permitir esperar pelo menos o mesmo tempo para você emagrecer, tá bom? Não é justo, não é nada justo você ganhar 20 quilos em 10 anos e depois querer perder eles em 10 dias, em 10 semanas, tá bom? Isso é a primeira dica, é a dica primordial para você que quer saber
quanto tempo que você vai demorar para emagrecer. Então, isso é a primeira coisa. Então, a primeira coisa que eu quero que você anote para mim é quanto foi o tempo que você levou para estar hoje com o peso que você está. E para você achar essa resposta, eu quero que você comece me respondendo assim. Há um ano atrás, nós estamos em outubro de 2020, dia 6 de outubro de 2020. Dia 6 de outubro de 2019, do ano passado, você estava em um peso que você estava satisfeita? Você estava satisfeita com o seu peso há um ano atrás? Realmente feliz? Você estava num peso que você ia pra praia, colocava biquíni, estava satisfeita? Sim ou não? Se você ficou na dúvida, provavelmente não. E aí, ó, um ano então. Aí vamos voltar mais um ano. Outro ano atrás. Dia 6 de outubro de 2018. Você estava satisfeita? Então eu quero que você vai fazer nessa recapitulagem aí e descubra quanto tempo tem que você está insatisfeita com o seu peso, ok? Isso é a primeira coisa, pra gente começar a decifrar quanto tempo que você vai demorar para emagrecer. A primeira coisa que eu quero que você faça é recapitular aí, deixando bem claro quanto tempo que você levou para chegar no peso que você está hoje, que é um peso que não te agrada. Beleza? Anotou isso? Beleza. Agora nós vamos para a segunda parte. Segunda parte desse cálculo. Para um processo de emagrecimento, para ele ser eficiente e ele acontecer de forma que você não sofra, sem loucuras, sem sofrimento, sem restrições malucas, em média, o emagrecimento acontecerá em torno de 250 a 400 gramas por semana, o que leva a uma média de perda de peso de 1,5 kg a 2 quilos por mês. Mais ou menos isso. Isso é, se você adotar os 5 pilares do emagrecimento, nós vamos falar sobre eles. Eu vou falar com vocês quais que são os 5 pilares do emagrecimento. Eu já falei aqui outras vezes. Então, ó, você quer emagrecer, você precisa estar alinhado dentro desses 5 pilares do emagrecimento. E aí, com esses 5 pilares alinhados, por semana, em média, você vai perder de 250 a 400 gramas por semana, tá bom? Então, é uma média aí de 1 quilo, 1,5 kg, até assim, uns quase 2 quilos, tá bom? Isso para uma pessoa que vai emagrecer sem loucura, sem restrição, sem precisar ficar passando fome, sem sofrimento, tá bom? Beleza. Então, vamos supor que você vai estipular para você 300 gramas de redução toda semana. Se a gente colocar uma média de 300 gramas de redução por semana aí no seu peso, a gente vai ter no final do mês menos 1,2 kg todos os meses. Colocando isso na ponta do lápis e levando para meses, a gente tem que em um ano você vai ter perdido mais ou menos quase 14 quilos, 13 quilos e pouquinho, né? Então, olha só, você tinha
Você ganhou 20 quilos em 10 anos. E o que eu tô te falando é que em poucos meses aí, vamos colocar 1 ano mais ou menos, a gente já vai conseguir reduzir 13 quilos. Sem loucuras, sem restrições malucas, numa média de perda de peso, sem fazer muitas estripulias, tá bom? Estendendo mais um pouquinho, se nós estamos pensando em 20 quilos e vai ser aí uma média de 1 quilo e 200 por mês, então vai dar mais ou menos 20 meses. Gente, 20 meses é menos que 2 anos. Para quem estava há 10 anos acima do peso, ter que esperar 20 meses para conseguir emagrecer com consciência, com eficiência e permanentemente, é muito? Me fala a verdade, isso é muito? Isso é um exemplo que eu tô dando aqui, tá? De uma pessoa que ganhou 20 quilos em 10 anos. Não sei se é o seu exemplo, mas é um exemplo que eu tô dando aqui. Olha só, eu dei um exemplo para vocês de uma pessoa que ganhou 20 quilos em 10 anos e ela vai perder esses mesmos 20 quilos em mais ou menos 20 meses. Sem loucura, sem restrições. Podendo ser um pouquinho antes até ou um pouquinho depois. Aí o que vai depender da variação, gente, desse tempo agora? Aí nós já achamos um tempo, né? Você queria saber quanto tempo que você ia demorar para emagrecer. Eu tô te falando que você vai demorar aí mais ou menos 20 meses pra gente reduzir aí esses 20 quilos que você tá a mais. E aí você pode me perguntar assim, Aline, mas se eu quiser mexer nessa alteração aqui de tempo, você falou que é 20 meses, como que eu posso reduzir esse tempo de forma saudável? Para você reduzir esse tempo de forma saudável, você pode aumentar o seu gasto energético. Então, eu te aconselharia aumentar a sua atividade física, manter os 5 pilares do emagrecimento girando, funcionando, ativos e aumentar o seu gasto energético, tá bom? Aí agora deixa eu falar sobre os 5 pilares, que talvez tenha alguém aqui que tá vendo esse vídeo e não sabe quais que são os 5 pilares. Para o emagrecimento, existem 5 pilares fundamentais. Esses 5 pilares têm que estar funcionando perfeitamente para você conseguir emagrecer. Os 5 pilares são, primeiro deles, uma alimentação saudável. Você precisa ter uma alimentação saudável e balanceada, tá? Não vale também só comer alimento saudável, não. Ele tem que ser uma alimentação saudável e uma alimentação que esteja balanceada em quantidades ideais para você, ok? Segundo pilar, hidratação. Você precisa estar hidratada para conseguir emagrecer. Terceiro pilar, atividade física, que inclusive é o que você vai precisar aumentar para aumentar o seu gasto energético. Se você quiser reduzir esse tempo aí de 20 meses, você vai precisar aumentar aí o seu gasto energético, então você aumenta a sua atividade física. Quarto pilar é o sono, exatamente. Você precisa estar com sono perfeito. Se o seu sono não tá bom, se você que tá vendo esse vídeo, você tem uma boa alimentação, você pratica atividade física, você tem uma boa hidratação, mas você não dorme bem, você não vai conseguir emagrecer. Precisa dormir bem. Precisamos ter uma boa noite de sono, ter um sono realmente reparador. É no momento que nós estamos dormindo que muitos hormônios responsáveis pela nossa sensação de saciedade, sensação de fome, são regulados no nosso organismo. Então é imprescindível que você tenha uma boa noite de sono.
E o quinto e último pilar é a sua saúde mental e a sua saúde intestinal. Então, precisam também estarem 100%. Se não estiverem esses pilares, esses 5 pilares, ok, não vai dar certo, você não vai conseguir emagrecer, tá bom? Então, ó, quer emagrecer? 5 pilares precisam estar funcionando. Quer descobrir quanto tempo vai demorar para emagrecer? É nessa sequência. Primeira coisa, seja justa com você, descubra qual que foi o tempo que você levou para poder chegar no peso que você tá hoje. Depois você vai dividir isso por metas semanais e depois dividir por metas mensais. E aí, depois de você achar quantos meses que você vai demorar para chegar no seu peso ideal e você pensar em hipóteses de acelerar essa redução de peso, a hipótese mais plausível é aumentar a sua atividade física, tá bom? Faça isso, que aí você vai conseguir reduzir esse tempo. E aí, o que muita gente não sabe, que eu preciso contar para vocês, que também pode acontecer, é que às vezes eu tô calculando aqui com você e eu vou te falar que você vai levar 20 meses para reduzir esses 20 quilos a mais. Só que no meio do caminho tinha uma pedra. É ou não é, João? Pois é. E por que no meio do caminho vai ter uma pedra? Porque isso é viver. E aí, ao invés de levar 20 meses, você leva aí 22 meses ou 24 meses, né? E você vai falar comigo assim, tá vendo? A Aline mentiu pra mim. A Aline falou que eu ia gastar 20 meses pra emagrecer. E eu tô aqui, ó, já tem 25 meses que eu tô tentando emagrecer. Eu até consegui emagrecer, mas não foi em 20 meses. Eu consegui emagrecer, mas foi em 25 meses. Então, ela falou que era em 20 e foi em 25. Foi 5 meses a mais do que o programado. Tudo bem que é bem menos do que 10 anos, né? Mas eu sei que você pode pensar isso. Mas por que eu quero tocar nesse assunto? Eu quero que vocês comecem a entender que o emagrecimento, ele não é algo que é linear. Não pense que você vai começar o seu processo de emagrecimento e você vai começar no primeiro mês emagrecendo, no segundo emagrecendo, no terceiro emagrecendo, no quarto emagrecendo até atingir seu objetivo. Porque não vai ser assim. Eu não vou mentir pra você. Isso não vai acontecer, tá? A verdade é que você vai começar muito bem e no meio do caminho você vai brigar com seu namorado, ou você vai brigar com seu esposo, ou vai dar alguma coisa errada, vai dar alguma treta, que você vai ficar tão estressado que vai ter meses que você não vai conseguir direito. Sabe os 5 pilares que eu acabei de falar aqui com vocês? Então, vai ter mês que nada vai dar certo. E aí não vai dar certo. E vai ser um mês que vai ficar meio nulo, sabe? Você vai pensar, fala, poxa, estou em efeito platô. Não, não está em efeito platô. Você está vivendo. Porque isso é a vida. A vida é assim, tá? Eu gosto de deixar isso muito claro, porque esse momento sempre chega para muitas das pessoas. As pessoas começam a emagrecer, vão emagrecendo, mas chega uma hora que acontece alguma coisa. Alguma coisa acontece na vida das pessoas e a pessoa dá uma estacionadinha ali. Muitas das vezes é porque ela tá vivendo. Aconteceu alguma coisa, ela teve algum problema no trabalho, ou ela tá passando por algum problema pessoal ali na vida dela e que não foi muito legal. Talvez foi um mês que ela ficou mais ansiosa e ela não conseguiu seguir dentro do combinado. Mas aí não tem problema. No próximo mês, você arregaça as mangas e ó, bola pra frente. Entendeu? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso é viver. A vida é assim. E é isso que muitas pessoas não sabem.
As pessoas têm uma imaginação que vai ser tudo muito perfeito. E eu não quero que você seja enganada. Então, no emagrecimento, não vai ser tão perfeito assim. Você vai começar emagrecendo e vai chegar uma hora que vai dar uma merdinha, tá? Já vou te avisar que isso vai acontecer. Vai ter um mês que vai dar uma merda, que sempre isso acontece. Mas não vai ser sempre, tá? O que eu quero é que você lembre disso que eu tô te contando aqui agora e tenha forças e entenda que o que está acontecendo com você é perfeitamente normal e que você simplesmente só está vivendo. Querem ver só um exemplo? Eu vou dar para você. Pausou o vídeo. Voltou? Voltou aí, gente? Voltou o vídeo? Voltou? Tá normal agora? Olha só. Eu quero dar para vocês agora o meu exemplo em relação a esse quesito, dessa história de estar com algo programado, tudo direitinho e ter que pausar as coisas. Olha só, no começo desse ano eu tinha determinado que eu ia lançar a minha turma, Método AA de emagrecimento. Tava super empolgada e tal, aí eu lancei o Método AA de emagrecimento. Aí eu fiz a minha primeira turma, inclusive tem várias amorinhas minhas aqui da turma. A Mari, a Lili, a Elaine, todas são minhas amorinhas do Método AA, são minhas alunas do meu curso online. Eu lancei a minha primeira turma em maio e a ideia era que em junho eu lançasse a segunda turma. Só que em junho, o que aconteceu? A minha enxaqueca começou e eu adiei para julho. Em julho, eu também não consegui lançar a segunda turma. Eu não consegui abrir as vagas da minha segunda turma. E eu tive que adiar para agosto. Em agosto, eu também não consegui abrir as novas vagas da turma para o Método AA de emagrecimento. Inclusive, tem gente que tá aqui, Ana Paula tá aqui, ela queria entrar na turma de agosto e não conseguiu entrar, porque eu não consegui abrir a turma de agosto. Quando foi em setembro, eu não só não consegui abrir novas vagas para a turma, como eu tive que parar a minha vida completamente. Eu fiquei tão doente que eu tive que parar completamente. Até as lives aqui eu tive que parar de fazer. Então, assim, a princípio eu fiquei muito aborrecida. Falei, poxa vida, eu tô querendo tanto isso. Então, talvez você tá com o mesmo pensamento que eu. Você quer tanto emagrecer, mas você também tem que entender que às vezes as coisas não é no nosso tempo. Às vezes vão acontecer fatores ao nosso redor que não vão contribuir. Vocês não veem o que aconteceu hoje? Gente, eu tava com tudo programado. Eu fiquei super programando essa live hoje, morrendo de saudade de vocês e tudo mais. Vamos fazer lives e tal, vou voltar com as lives hoje e tal. E aí, na hora da live, o que aconteceu? A luz acabou. E aí, o que eu vou fazer? Vou espernear? Vou arrancar os cabelos? Vai adiantar? Não vai. Isso é viver. A vida é assim, tá? A vida é feita de altos e baixos. E aí, do mesmo jeito, será o seu emagrecimento. Eu só preciso que vocês tenham isso muito claro na cabecinha de vocês. Então, todas as vezes que você se perguntar quanto tempo eu vou demorar para emagrecer, eu quero que vocês façam todo esse cálculo e eu quero muito que vocês lembrem disso que eu estou falando, que essa informação é super importante e essencial, tá? O emagrecimento, ele não será um resultado que você terá ele linear. O emagrecimento, ele vai acontecer, mas vai acontecer de forma que vai ter altos e baixos, tá bom? E isso tá perfeitamente normal, tá bom? Gente, essa foi a live de hoje, esse foi o tema que eu separei para vocês, que eu queria deixar muito claro, deixar muito bem explicado quanto tempo que uma pessoa consegue demorar
para emagrecer. Espero que eu tenha deixado muito claro para vocês. Lembrando que quem acompanhou a live aqui, amanhã faz uma postagem, coloca um print ou da live, ou coloca um print com alguma dica que eu dei aqui da live, coloca a hashtag emagrecer sem sofrer, tá bom? E compartilhem, é o que eu sempre falo, informação boa é informação compartilhada. Se vocês gostaram do que eu passei aqui para vocês, de informação, se foi válido para você essa informação que você teve aqui nesse vídeo, com toda certeza ela vai ser válida também para outra pessoa, tá? Então, compartilha com alguém, é só você clicar aí ó, nessa setinha de compartilhar, envia para alguém que precisa também saber dessa informação, alguém que fica aí aceitando tudo quanto é loucura só para querer emagrecer, tá bom? Então ó, um super beijo, delícia estar aqui de volta com vocês e quinta-feira a gente tem live, tá? Quinta-feira de novo, voltamos ao normal. Terça-feira às 14 horas e quinta-feira às 20 horas, todas as semanas, toda terça e toda quinta vai acontecer as nossas lives firmes e fortes. Super beijo pra vocês, não esqueçam de curtir o vídeo e de compartilhar o vídeo. Fiquem com Deus, tchau, tchau.